Josué capítulo 9. Vamos continuar a nossa meditação diária no livro de Josué, aplicando o que era a conquista da terra prometida a Israel, a nossa conquista da alma hoje, ou ser conquistado pelo Espírito Santo na nossa personalidade. São princípios de libertação, de cura interior. Já falamos, mas é bom repetir que parte do que nós ministramos aqui, aprendemos muito com o pastor Cote, lá na Jocum, em Almirante Tamandaré, Curitiba. E nós fomos muito ministrados há um tempo atrás, nesse estudo Josué passo a passo. Josué capítulo 9, vamos ler um trecho, pelo menos. Versículo 1 diz: Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema. Foram e se fingiram embaixadores, levaram sacos velhos sobre os jumentos, odres de vinhos velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e borolento. Foram ter com Josué no arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: Chegamos de uma terra distante, fazei agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habitais no meio de nós? Como faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: Somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: Quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: Teus servos vieram de uma terra distante, muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus. Porquanto ouvimos a tua fama, tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: Tomai convosco provisão alimentar para o caminho, ide ao encontro deles, e dizei-lhes: Somos vossos servos, fazei agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente nas nossas casas, quando saímos para vir ter convosco, e agora está seco e borolento. Esses odres eram novos quando enchemos de vinho, agora estão rotos. E estas nossas vestes, as nossas sandálias, já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué lhes deu paz e fez aliança de conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Josué capítulo 9 nos mostra um novo inimigo que surge na terra prometida. Quando Deus está nos libertando, nos curando, nos levando a essa plenitude de Deus, que é a nossa Canaã, hoje, uma vida plena em Cristo, inimigos surgem para tentar, de alguma maneira, ocupar espaço na nossa vida. E o inimigo aqui foram os gibeonitas. E os gibeonitas, para nós, na nossa aplicação, é o princípio de vencer as áreas de manipulação e engano. Áreas de manipulação e engano. Quando começamos a nos abrir para ser cheio de Deus, libertos, restaurados, a nossa carnalidade, a nossa alma vai começar a tentar nos enganar, nos manipular em algumas áreas para que Deus não tenha todo o controle da nossa vida. Os gibeonitas representam então motivações corrompidas que pode brotar em nós num processo de restauração que Deus quer fazer. Viver apenas de aparência, que é o caso dos gibeonitas.
um povo que se disfarçou como se tivesse vindo de um lugar distante para ter lugar ali em Israel e não ser vencido. Muitas vezes nós, em busca da presença de Deus, podemos manter algumas aparências sem tratar profundamente o coração. Esse era o grande erro dos fariseus. Eles buscavam a aparência e a religiosidade, o reconhecimento humano, e isso vai nos aprisionando, vai entrando uma raiz contaminada na nossa alma, áreas de engano que nós precisamos vencer. O engano não nos permite ver áreas reprovadas no nosso coração e nos impede de perceber as visitações de Deus. Todos nós vamos ter que enfrentar o engano do nosso coração. Caminhando com Deus, o nosso coração vai tentar nos enganar, tentar nos convencer que podemos ter uma vida com Deus e, em algumas áreas, manter reprovações, manter superficialidade, manter obras da carne, achando que podemos casar perfeitamente uma vida plena com Deus com áreas de pecado sem tratamento. Isso é engano. Deus vai tratar profundamente o nosso coração, vai tratar as nossas motivações, vai tratar os gibeonitas. O Senhor quer nos libertar dessas alianças erradas com sentimentos, pensamentos, atitudes que nós temos dentro da alma. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, quando Israel vai conquistar a terra, Deus queria que eles tivessem coragem para enfrentar os gigantes, mas aliando isso à prudência para perceber as serpentes. Nós precisamos ter coragem para enfrentar, muitas vezes, demônios, resistências malignas, mas prudência e discernimento para aquelas serpentes do engano que vêm tentando manter um lugar de apoio dentro do nosso coração. Todos nós vamos enfrentar áreas de engano dentro da gente. Após uma grande vitória que Israel teve sobre a cidade de Ai, no capítulo 8, no capítulo 9, Israel se distrai. O texto mostra que os gibeonitas disfarçados chegaram ali, mas Josué não consultou o Senhor. A gente precisa perceber aqui que em toda a área da nossa vida nós precisamos consultar o Senhor, para que as nossas emoções não falem mais alto, para que as nossas emoções se calem e Deus nos sonde para que a vontade de Deus esteja governando em todas as áreas do nosso coração, sentimentos, decisões, guiadas por Deus e não pela alma. É nessa hora que muitas pessoas caem, quando a sua alma começa a exigir espaço de carnalidade dentro de nós. Muitas pessoas acabam cedendo aos desejos, às suas próprias vontades, ao seu prazer, ao prazer do ego. A essência da manipulação que o inimigo usou aqui foi essa manipulação, a essência da manipulação está em não consultar o Senhor. Quando a gente começa a ouvir o nosso coração, nos mover pela aparência, mantendo aparências de religiosidade, mas não deixando o Senhor sondar e mostrar o que é engano, para que a gente não caia nesses laços. Nós temos que ser muito corajosos para buscar a Deus e não viver de fachada, e não viver de aparência. É muito interessante que os irmãos procurem ler o capítulo inteiro, e é bom ler um dia antes. Amanhã, por exemplo, é o 10, leia antes, procure de Deus. Deus, o que o Senhor quer aplicar na minha vida de libertação e de restauração? É interessante perceber que a maldição, entre aspas, que os gibeonitas tiveram, foi de serem rachadores de lenha para o resto da vida. Porque a partir do momento que Josué fez uma aliança com eles, mesmo sendo enganado, alianças não podem ser quebradas.
não podem ser desfeitas, mas eles foram amaldiçoados a viverem como rachadores de lenha. Enquanto nós vivermos só de aparência, nós nos tornaremos apenas rachadores de lenha. Nós não entraremos numa plenitude de Deus na nossa vida. Então, essa área de manipulação e de autopiedade, muitas vezes, queremos que as pessoas de alguma maneira tenham piedade de nós, e nós alimentamos isso, vai nos aprisionando, e nós vamos perdendo a vida abundante. Deus tem vida abundante para a nossa alma, mas nós precisamos vencer as áreas de manipulação do nosso próprio coração. O nosso coração vai tentar nos enganar para manter uma área da nossa vida debaixo de escravidão. Nós precisamos discernir os gibeonitas que estão dentro de nós, tentando negociar áreas para que o Senhor Jesus, que está vindo governando sobre nós, não tenha todo o controle do nosso ser. Os gibeonitas são essas áreas que vão tentar ser mantidas na nossa própria vontade, sem consultar o Senhor. Toda aliança errada vai trazer problemas muito grandes para a gente. Aliança com o pecado, aliança com as nossas vaidades e vontades. Nós temos que fazer alianças com pessoas de Deus, e precisamos fazer aliança com o nosso espírito de agradar a Deus, como Jó declarou isso no seu livro: fiz aliança com os meus olhos, por isso não o porei numa donzela, para não perder parte da minha herança com o Todo-Poderoso. Precisamos ter uma aliança com a verdade, uma aliança com o Senhor Jesus, para que a verdade dele nos confronte a cada dia, porque é da natureza humana construir muros para resistir à verdade de Deus. É da natureza do nosso coração construir resistência à verdade de Deus, e muitos conseguirão manter essa resistência por causa da dureza e obstinação do coração. Canaã, então, é uma terra de plenitude, mas é também infestada por inimigos. Tendências da nossa alma precisam ser vencidas. Quando não cedemos às inclinações da carne, ao ressentimento, quando não cedemos à sensualidade, quando não cedemos à maledicência, nós vamos entrar na plenitude de Deus. Nós vamos entrar na Canaã de Deus. Nós temos que vencer essas coisas. Mas às vezes nós já vencemos Jericó e Ai, mas podemos estar caindo agora no orgulho, na autossuficiência, e não estar sendo humilde para consultar a Deus antes de tomar decisões. Para andarmos então em plenitude, com profundidade, nós precisamos deixar Deus tratar profundamente as nossas motivações antes de tomar decisões, de alimentar pensamentos. O que você alimenta em você vai definir a sua saúde espiritual ou a sua superficialidade. Precisamos então ter coragem de deixar Deus confrontar nossas motivações. Até em buscar a Deus, Deus vai purificar as nossas motivações. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe poderosamente nesta manhã. Amém. Glória a Deus.